Olá, pessoal do primeiro ano A, B e C, da turma de Matemática 2, Geometria. Hoje nós vamos estudar trigonometria no triângulo retângulo. Como é o triângulo retângulo, a primeira coisa que você precisa saber é identificar quem é a hipotenusa. Então, eu trouxe esse exemplo aqui. Eu tenho o triângulo A, B, C. Para identificar quem é a hipotenusa, eu preciso saber quem é o lado oposto ao ângulo de 90 graus. Então, o ângulo de 90 graus está aqui, ó. Está aqui no vértice C. O lado oposto a ele é o lado AB. Essa é a hipotenusa. A hipotenusa sempre é o lado oposto ao ângulo de 90 graus. Ó. Então, é esse lado aqui, ó, AB. Eu posso escrever o seguinte, ó, que a hipotenusa é esse segmento aqui, AB. E nesse exemplo, ele mede C. Tem comprimento C. Os lados que sobram, obviamente, são os catetos. Eu tenho o cateto AC e o cateto BC. Eu posso escrever aqui também, ó, os catetos. Aqui, ó, o cateto AC. Nesse exemplo, o comprimento dele é B. E tem o cateto BC, que nesse exemplo aqui, o comprimento dele é A. Vou escrever aqui, ó, cateto BC, que mede A. Pronto. Então, identificando a hipotenusa, que é sempre o lado oposto ao ângulo de 90 graus, nesse exemplo aqui é o segmento AB, esse lado aqui, ó. Os lados que sobram são os catetos. Só que dessa vez tem um novo conceito, que é o conceito de cateto oposto ou cateto adjacente, que a gente for estudar o seno, o cosseno e a tangente de um ângulo. Então, a primeira definição que eu vou trazer para vocês é a definição de seno. O que seria o seno de um ângulo? O seno de um ângulo é o cateto oposto a ele, dividido para a hipotenusa. Então, eu tenho dois ângulos aqui, ó, o ângulo alfa e o ângulo beta. Se eu olhar para o ângulo alfa, que é esse ângulo aqui, ó, no segmento A, quem é o lado oposto a ele? O lado oposto, o cateto oposto. Esse lado aqui, ó, BC. BC. A hipotenusa sempre será hipotenusa. Então, nesse exemplo aqui, o seno de alfa, eu posso escrever que é o seguinte, ó, é a divisão do cateto oposto, que mede A, nesse exemplo, mede A, sobre a hipotenusa, que é C. Nesse exemplo aqui, sempre será a letra C, a medida C. C. Então, seno de alfa é o cateto oposto, que mede A, sobre a hipotenusa, que mede C. Então, C sobre A. Se você estiver olhando para o ângulo beta, a definição é a mesma, mas os valores mudam, pelo menos em termos do cateto. Observe aqui, ó. Se você estiver olhando para o ângulo beta, quem seria o ângulo beta? Bom, pela definição de seno, cateto oposto, que é esse lado aqui, ó, AC, dividido para a hipotenusa. A hipotenusa sempre é o segmento AB, ó. Então, eu vou escrever aqui, ó. Se eu quiser calcular o seno do ângulo beta, seno do ângulo beta, quem seria esse número, esse valor? A definição é a mesma. É o cateto oposto, deixa eu subir aqui um pouquinho. Cateto oposto dividido para hipotenusa. Só que nesse exemplo aqui, quem é o cateto oposto ao ângulo beta? Ao ângulo beta. Se você ver aqui, o ângulo beta está aqui em cima. O cateto oposto é esse aqui, que mede B. Ó. Então, posso escrever o seguinte, ó. O seno de beta vai ser a divisão de B, porque o cateto oposto mede B, sobre a hipotenusa. A hipotenusa do triângulo sempre vai aqui, vai medir C, nesse exemplo aqui, ó. C. Então, vai ficar B sobre C.
eu calculei o seno de alfa e o seno de beta. Você vê que a hipotenusa sempre mede C. O que vai mudar? Se é cateto oposto ou a adjacente, assim, a medida, mas a definição é a mesma, cateto oposto sobre hipotenusa. Tem que olhar para o ângulo. Outra definição importante é a definição de cosseno, que é o cateto adjacente dividido para a hipotenusa. Então, se você olhar para o ângulo alfa aqui, ó, o ângulo alfa, o oposto a alfa já sabe que mede A, não é? O cateto adjacente é o cateto que forma o ângulo. Nesse caso aqui, se você analisar, observar, quem forma o ângulo alfa é o cateto B. Então, ele é o cateto adjacente. Então, eu posso escrever assim, ó, cateto adjacente ao ângulo alfa, ele tem a medida. E qual é essa medida? Ó, B, mede B. E a hipotenusa continua sendo C. Então, vai ficar B sobre C. Isso se você fizer o cosseno de alfa. Se eu for calcular o cosseno de beta, a definição é a mesma do cosseno. Você escreve assim, abreviado. Cosseno do ângulo beta. Qual é a definição do cosseno? Cateto adjacente dividido para a hipotenusa. Bom, vamos olhar para o ângulo beta e ver quem é o cateto adjacente a beta. O ângulo beta está aqui. Qual é o cateto que forma beta? Esse que mede A. Quem é a hipotenusa? C, não mudou. É a mesma coisa. Então, nesse exemplo aqui, vai ficar o seguinte. A, que é o cateto adjacente a beta, sobre a hipotenusa C. Pronto. Então, o cosseno de beta é A sobre C. E o cosseno de alfa, B sobre C. Outra definição importante é a de tangente. O que seria a tangente? É o cateto oposto dividido para o cateto adjacente. Então, eu estou olhando aqui para o ângulo alfa. Quem é o cateto oposto ao ângulo alfa? Vamos voltar para a figura aqui. Ó. O ângulo alfa está aqui. O cateto oposto é A. Você já sabe disso. E o cateto adjacente é B. Você também já sabe disso. Então, eu posso escrever o seguinte. Ó. A tangente do ângulo B vai ficar o seguinte, ó. A sobre B, a tangente do ângulo alfa. Se for a tangente do ângulo beta, a definição é a mesma. Vou até escrever aqui para você. Ó. Tangente do ângulo beta. A definição é a mesma. É o cateto oposto. Cateto oposto dividido por cateto adjacente. Voltando aqui, vamos lá para o ângulo beta aqui no triângulo. Quem é o cateto oposto a beta? Está do outro lado aqui, ó. Mede B. Quem é o cateto adjacente? É o cateto que forma ele. É A. Então vai ficar B sobre A. Então você pode escrever aqui que a tangente de beta B sobre A. Simples, é só olhar o ângulo. O cateto está do outro lado, é o cateto oposto. O cateto que forma ele é o cateto adjacente. A hipotenusa sempre vai ser a hipotenusa, né? Aí eu fiz esse exemplo com letras. Você pode dizer, não, mas eu prefiro com números. Tudo bem, vamos fazer um exemplo aqui com números para ficar mais fácil aqui. Peguei esse exemplo aqui, ó. Calcule o seno, ajeitar aqui melhor. Calcule o seno, o cosseno e a tangente do ângulo alfa do triângulo retângulo a seguir. Então, vou calcular o seno, o cosseno e a tangente do ângulo alfa. Então, o ângulo alfa está aqui. Qual é a primeira etapa que nós temos que fazer aqui? A primeira coisa que devemos fazer é saber quem é a hipotenusa. Bom, o ângulo de 90 graus está aqui, ó. Quem é o lado oposto a ele? Esse lado aqui, ó, BC. Ele mede quanto? 5. Então, a hipotenusa
hipotenusa, já mede 5. Não tem o que discutir. A hipotenusa é 5, eu vou escrever aqui e já deixar separado. Hipotenusa mede 5. Pronto. Agora eu posso calcular o seno de alfa, que eu vou escrever assim, ó. Vou até colocar a definição para ficar sempre com ela na cabeça. O seno, que eu abrevio assim, ó, sen, o ângulo é alfa. A definição, vou colocar aqui para você já ir se acostumando. É o cateto oposto dividido para hipotenusa. Olhe para o ângulo alfa. Quem é o cateto do outro lado? Se você vir aqui, ó, é que mede 3. A hipotenusa já separei, é 5. Então vai ficar o seguinte, ó. O seno de alfa é 3 sobre 5. Pronto, tá feito o seno de alfa. Se quiser dividir, divide. Eu gosto de deixar em fração. Esse é o seno de alfa. Quem seria o cosseno de alfa? Vamos fazer aqui. Colocar a definição para você ter sempre em mente, ó. Cosseno do ângulo alfa. Qual é a definição do cosseno? É o cateto adjacente dividido para hipotenusa. Nesse exemplo aqui, ó, quem é o cateto que forma o ângulo alfa? Aqui, ó. Esse cateto aqui, que mede 4. A hipotenusa, já separei aqui, ó, mede 5. Então vai ficar o seguinte, ó. 4 sobre 5. Está calculado o cosseno de alfa. Eu deixo em fração, mas se você quiser dividir, dá certo também. E a última coisa que pediu nesse exemplo é a tangente. Bem simples também. Vou colocar aqui tangente, abreviação TG do ângulo alfa, é igual. Qual é a definição de tangente? Você já sabe, viu anteriormente, é a divisão do cateto oposto pelo cateto adjacente. Olhando para o ângulo alfa, o cateto oposto já sabe que é 3, o cateto adjacente sabe que é 4. Pronto, está feito aqui, ó. Vai ficar 3 sobre 4. Pronto. Calculamos o seno, o cosseno e a tangente do ângulo alfa, nesse triângulo retângulo aqui. É só a aplicação da definição. Até a próxima aula, pessoal.